Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar a unidade número 4, Números e Deuteronômio, Deus renova o seu povo. Lembrando que essa é a última aula da nossa apostila do Pentateuco, da nossa teologia do IBAD. Que Deus abençoe você que chegou até aqui, né? Que Deus continue te usando, te abençoando e te ajudando a crescer em graça, em conhecimento, no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4, a unidade número 4, ela está dividida em 5 capítulos, né? O primeiro capítulo vai falar sobre números, Deus dirige Israel. O capítulo 2 vai falar sobre as funções em Israel. O capítulo 3 vai falar sobre Deuteronômio, Deus que abençoa o seu povo. O capítulo 4 vai falar sobre a teologia da liderança. E por fim, o capítulo 5, né, que é o último capítulo do nosso livro, vai falar sobre o Deuteronômio e outros livros da Bíblia. Eu quero te encorajar a ler a apostila, né, todo o conteúdo dela. Obviamente que o que nós fazemos aqui é trazer alguns resumos, né, ou alguns pontos importantes de cada unidade, embora eu tenha me esforçado para poder falar sobre cada tópico de forma específica, né? Sem pular nenhum tópico, melhor dizendo, porém sempre resumindo, abordando, trazendo pouco comentário, né? Para que a gente não saia muito da apostila e estimule você também a ler a apostila e também comentar, compartilhar, falar sobre aquilo que você está estudando, principalmente no nosso grupo da igreja, onde nós temos ali as pessoas que estão estudando, né? Lembrando que, como o Daniel disse dias atrás, né, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, né? Ou a resposta, enfim. Então, quando nós participando, quando nós nos compartilhamos, participamos, então isso faz com que haja um crescimento, né? Tanto pessoal como no grupo, né? E isso é muito importante. Amém? Então o capítulo 1 vai falar sobre números, Deus dirige Israel. O livro de Números vai a respeito da direção, né, que Deus dirige e inspira Israel, né, fala no sentido de que em Números que a gente tem muito da fala sobre a nuvem, a coluna de fogo. A nuvem era uma proteção que Deus havia feito sobre o povo de Israel no deserto, né? E que essa nuvem ela ficava parada, e enquanto ela estava parada, Israel estava acampado. A nuvem começou a mover, a Israel tinha que levantar um acampamento e partir seguindo a nuvem. Então, enquanto a nuvem estivesse em movimento, Israel também tinha que estar em movimento e sempre debaixo da nuvem, né? Na proteção da nuvem e na direção da nuvem. Então, a nuvem era tipo um protetor para Israel, como também um GPS para que Israel seja guiado pelo deserto. A outra maneira como Deus dirige e inspira Israel também é através das suas leis, dos seus mandamentos, né? das suas instruções. E diante dos erros que Israel cometia no deserto, vinha também a repreensão do Senhor, o castigo, né? A Bíblia diz que Deus castiga aquele quem ele ama, né? Assim como o pai corrige o seu filho, porque ele ama o seu filho. E a correção é o meio de trazer-nos de volta para o propósito. É importante também nós termos a ideia, o entendimento, que o Pentateuco ele ocorre, ou melhor, as leis de Moisés, falando mais propriamente, elas são escritas e ensinadas para Israel durante o deserto. Então, o que Deus está estabelecendo aqui, durante a caminhada no deserto, é laços de confiança, né? Primeiramente, um laço de confiança que Deus está traçando com Israel, e Deus está formando uma aliança com Israel. A aliança ela está sendo gerada aqui no deserto. Ela está sendo apresentada, ela está sendo colocada para Israel e ela está sendo gerada ou iniciada. Então, é normal que Deus
tenha uma repreensão maior diante do povo e haja também essa restrição do povo, né? Ou como é que eu posso falar? Essa resistência que Israel tem, até mesmo porque nós não podemos esquecer que Israel passou 400 anos, né, sob a influência do Egito, lá no Egito, nas terras egípcias, sofrendo, e aí ele vem para o deserto. Então o que Deus está fazendo, como nós também já falamos em aulas anteriores, Deus está limpando Israel do Egito, ou seja, Deus está arrancando o Egito de dentro de Israel. Então Deus está formando um povo que vai se assentar sobre uma terra, que vai gerenciar, governar essa terra e viver nessa terra, né? Israel vai chegar nessa terra e já não vai mais andar mais, vai ficar fixada naquela terra. Então o que Deus está fazendo é estabelecendo a sua aliança com o seu povo durante todo o deserto. E isso é uma direção e uma inspiração de Deus para Israel. O tópico 1, nós já falamos, né, de forma usando as nossas próprias palavras, mas basicamente é isso que vai dizer. E o tópico 2, ele vai apresentar o voto do Nazireu. O voto do Nazireu era um voto que tanto homem como mulher poderia fazer, né? Não estava limitado a uma tribo, por exemplo. Para servir no templo de Deus, né, no tabernáculo que Moisés ergueu no deserto, e o templo que seria construído quando eles habitassem na terra, a única tribo que poderia exercer o ministério do culto para Deus seriam os levitas. Então, todo o trabalho do templo seria feito pelos levitas, dividido das famílias de Arão, os coatitas, os meraritas, os gersonitas, enfim, todos os que estiveram lá trabalhando, eles serviriam, melhor dizendo, no templo, né? Mas as outras tribos não poderiam servir, não poderia. Quem mais tarde, depois de Josué 9, né, Josué 9, a Bíblia diz que em Josué 9, Josué tem um embate com os gibeonitas e estabelece eles, depois desse embate, como os carregadores de lenha, ou melhor, os derrubadores de lenha e os carregadores de água. E aí, mais tarde, esse povo, já não mais os gibeonitas, mas os gentios que lá estavam, as pessoas que foram agregadas no auxílio ao culto, né, ao trabalho do culto, ele é chamado de netineus, né, que deu a origem nos gibeonitas, que era alguém fora das tribos, ou melhor, fora da tribo de Levi. Então eles são chamados de netineus, mas eles ajudam, né, não no serviço do culto direto. Eles ajudam os levitas que trabalham de forma integral para o templo, ok? Então, dentro aqui da lei, no período que Deus está estabelecendo a sua aliança, se cria ou nasce o voto do Nazireu, que aí esse voto Nazireu, a pessoa não importava que tribo ela servisse. Ele também não importava o sexo, se era homem ou se era mulher, porque na tribo de Levi somente os homens podiam participar do culto, né? Já o voto de Nazireu era tanto homem quanto mulher. O Nazireu não podia fazer sacrifício nem servir no culto, ok? Mas era um voto que ele tinha de santidade ao Senhor. Ou seja, ele seria alguém separado do povo já separado que Deus estava preparando. Aí tinha suas leis, por exemplo. O voto do Nazireu, ele não podia beber bebida alcoólica, não podia colocar, ou melhor, tocar em cadáver, e os cabelos tinham que ficar crescidos, tinha que ter o cabelo grande. O cabelo não podia cortar, não podia passar navalha. O voto nazireu era algo que era autoimposto, né? Era a pessoa que escolhia o seu voto. Se não me falha a memória, né? Acho que o único, se não me falta a memória, eu engano, né? O único que Deus estabeleceu o voto nazireu foi Sansão, né? Que Deus chamou a mulher, a mãe de Sansão, e disse para ela, ó, é o seguinte, o seu filho vai ser o nazireu de Deus, né? E aí ela deu a ordem para ele como deveria cuidar do menino, né? Como que o menino deveria ser educado e o que o menino podia ou não podia fazer, estava lá dentro do voto. Então esse era o voto do Nazireu. Depois no tópico 3, ele fala sobre os não israelitas que participavam da ceia. Junto com Israel, participavam da Páscoa, desculpa. Lembrando que a Páscoa
era uma festa, né? Era um cerimonial de libertação do Egito que Israel fez. A primeira Páscoa foi feita no Egito, onde foi passado o sangue nos umbrais das portas, na verga, e o anjo da morte passou, né? Que aí se torna o Pessah, que vem a palavra Páscoa, onde um cordeiro era morto, né? E a família tinha que comer o cordeiro a noite toda. Então, essa festa ficou instituída, todos os anos eles comemoravam essa festa. E aí tinha os não-israelitas que queriam participar, e Deus permitiu que eles participassem. Há um outro problema aqui também no tópico 3, que era aqueles que estavam imundos, né? Que eles havia tocado em morto e tudo mais, e cria essa questão, está lá em Números capítulo 9, versículo 6 ao 13, e Deus corrige essa situação. Deus permite que os não israelitas participem, né? Obviamente que eles tinham que fazer o ritual e posteriormente a circuncisão, e os que estavam impuros, porque havia tocado, eles também tinham que fazer as exigências, né, apresentadas por Deus, para que então eles pudessem participar da Páscoa. Aí, como eles estavam já em cima, então Deus deixou fazer a segunda Páscoa, que ela era feita um mês depois. Então esse aqui está aqui no tópico 3. No tópico 4 ele vai falar sobre a nuvem da presença. Depois de proporcionar uma nuvem para pairar sobre o tabernáculo, quando ela se levantar, o povo deve seguir aonde ela levar. Arão e os sacerdotes oferecerão, mediante o toque da trombeta, a ajuda humana, a ordem de partir. Então, toda vez que ia partir, eles tocavam as trombetas, eram as duas trombetas de pratas que eram tocadas, e cada toque ou cada retinir da trombeta tinha um significado. Um era de preparação e o outro era de partida, né? Preparação porque eles tinham que desmontar tudo, né? Eles tinham que colocar tudo, como é que fala? Eles tinham que desmontar, as barracas, tinham que organizar as coisas, tinham que empacotar, colocar sobre a carga do animal, e eles tinham que levar, né? Quem tinha os seus carros, preparava os seus carros para poder levar as suas coisas e assim caminhar, né? Ou seguir a nuvem no deserto. Então essa era a nuvem da presença de Deus, que guardava e protegia o seu povo. A nuvem simbolizava a presença de Deus no meio do povo, especificamente Deus está presente para liderar, guiar e inspirar. Uma vez mais, a presença de Yahvé se manifesta entre o povo de uma maneira tal que indica que Deus ama Israel o suficiente para guiá-los, que mostra que Deus move-se entre seres humanos e demonstra que Israel depende totalmente de Deus. Né? A gente fala da nuvem, para nós assim fica algo muito comum, normal, né? Porque era a nuvem que guiava, era Deus que estava guiando. Mas pensa comigo, que coisa extraordinária, né? Porque você olha, o céu tem nuvens, né? Eu estou aqui hoje sobre Ohio, no céu de Ohio, olhando para o céu de Ohio, e o céu tá azul, tá bonito, e tem nuvens, mas as nuvens estão paradas, né? Não é uma nuvem conjunta, né? Que esteja tão alta o suficiente, mas tão baixa a ponto de atrapalhar. Não, ela estava posta de uma forma que era visível para eles que aquela nuvem tinha um propósito. E isso é extraordinário, né? Não é comum, isso é extraordinário. Então era Deus e a presença de Deus guiando o seu povo sobre o deserto. E o tópico 5 e último do capítulo 1 diz, o Deus que chama e corrige. Enquanto o povo permanecia parado no Monte Sinai, era capazes de obedecer ao Senhor. Contudo, 3 dias depois de iniciada a viagem rumo a Canaã, eles se vêm queixando-se da circunstância, especialmente de suas rações alimentares. Deus julga a queixa deles e chama ajudadores para Moisés, de maneira que não venha a ser tão difícil de lidar com o povo. A queixa atinge finalmente cada nível social, pois Miriam e Arão questionam a autoridade de Moisés. Números capítulo 12. A semelhança do povo, os dois aprendem de quem se queixa
da ordenação divina da sociedade será castigado. Todos esses problemas lembram os leitores das dificuldades de Êxodo, capítulo 16 e 17, e fazem imaginar se não é apenas uma questão de tempo que problemas passados e presentes signifiquem problemas futuros. Ou seja, o povo está cansado, está reclamando da comida, né? Porque estava com fome, lá no Egito tinha pepino, tinha cebola, aí Deus manda o maná. De repente eles se cansam do maná, já estão enfadados de comer pão, querem comer outra coisa. E aí eles vão se queixar de novo e começam a murmurar. E toda a murmuração de Israel os fazem lembrar do Egito, o que é um problema isso, né? Porque é você não ter contentamento com aquilo que está te dando e você olhar para o mundo e você ficar dizendo assim, mas no mundo tá assim, tá assim, tá assim. Né? E aí, ou melhor, do seu passado, né? Porque são dois pontos. Você pode olhar para o mundo e querer, como nós vemos em Salmos, por exemplo, né? Quando o próprio Asaf olha para o mundo, né? E vai, olha, o mundo está enricando, os ímpios enricam e nós ficamos nesse sofrimento, como também o cenário de Israel, aonde lembrava-se do Egito e aí vinha a murmuração. Então Deus chamava o povo, corrigia o povo e alimentava o povo, né? Ele cita aqui também o cenário de Números capítulo 12, quando Miriam e Arão olham para o cenário e dizem assim, bom, nós somos ancião, assim como Moisés é ancião. Deus fala com Moisés, mas Deus também fala conosco. E aí eles querem se equiparar a Moisés e questionar até mesmo a liderança de Moisés. Então o que Deus faz? Deus chama Miriam e Arão e Moisés na tenda do encontro. Deus desce na tenda do encontro e Deus então fala com Miriam e Arão. Talvez foi a primeira vez que Miriam e Arão ouviram a voz de Deus daquele jeito. Porque Deus olhou para ele e falou assim, de fato, realmente eu falo com vocês, através de sonhos e visões, mas com Moisés, meu servo, eu falo tete a tete, eu falo face a face. Né? Então ele está dizendo o seguinte, eu falo com vocês, mas eu falo com vocês num nível bem baixinho, mas com Moisés é outro nível. E é interessante que Miriam e Arão não foram discutir com Moisés, eles apenas falavam entre eles. Deus traz Moisés, revela o que está acontecendo no coração de Miriam e Arão, corrige Miriam e Arão, castiga Miriam, né? Há quem diga que Arão não é castigado porque ele era o sumo sacerdote e ele tinha o peitoral, né? Que tinha as pedras, o urim e o tumim. Então, por causa disso, ele não é castigado. Mas a Miriam é castigada, fica leprosa, o período de 7 dias afastado do acampamento por causa do pecado. Então, o pecado, o erro do ser humano, né, diante da aliança de Deus e da murmuração que eles fazem, Deus corrige e Deus também castiga. Então esse é o Deus que chama e corrige. No tópico 2, nós vamos falar sobre as funções em Israel. Né? Em Israel, cada indivíduo recebe uma tarefa ou um chamado específico da parte de Deus. Os israelitas são individualmente chamados a interpretar unidades familiares obedientes aos pais, respeitadoras da dignidade sexual de cada membro da família e a ocupar seu lugar no acampamento. De cada família procede os guerreiros que conquistarão Canaã. Cada família é parte de uma tribo que participará coletivamente da divisão da terra. A família de Arão e os levitas são chamados a um serviço específico no santuário. Cada israelita possui um chamado único e importante como membro do povo escolhido de Deus. O êxodo, a aliança, o tabernáculo, a nuvem da presença e o maná substancioso. Tudo isso é testemunho da grandeza de Yahvé e da importância que Deus atribui a Israel. Então aqui nós vamos falar sobre as funções e as divisões que acontecem diante do povo, onde, como o próprio texto diz, cada um tinha a sua função, bem como também a sua obrigação. Tópico 1. As queixas de Israel e as consequências da rebelião. Moisés queixa-se das queixas infantis de Israel. Josué, o ajudante de Moisés, queixa-se quando Deus chama os anciãos a aliviar o fardo de liderança que estava sobre os ombros de Moisés. Devido a um problema não mencionado com a esposa de Moisés, Miriam e Arão queixa-se da autoridade de Moisés.
Diante das queixas, a resposta de Deus é continuar a chamar pessoas para tarefas específicas e corrigir crenças indevidas. Aqui nesse ponto, né, das queixas de Israel e as consequências da rebelião, você viu que o autor aqui da apostila, ele se preocupou em observar que Moisés se queixou, Josué se queixou, Miriam e Arão se queixaram e todo o povo teve queixa, né? Então isso começa a mostrar para nós uma questão. Todos nós, seres humanos, nós somos passivos de queixas. Nós somos passivos de reclamações, vamos assim colocar, né? Que nós reclamamos muito. Nós nunca estamos completamente satisfeitos com as coisas que estão acontecendo em volta, mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo. Então, e aqui não importa o tamanho da reclamação. Aqui não importa o tamanho da queixa. Queixa é queixa, mínima que seja, máxima que seja, ela está enquadrado nas queixas. Então, eles se queixavam dos seus problemas, né? E aí, em todos esses problemas de queixa, Deus respondia. Lembrando, e aí eu vou dizer isso mais uma vez, Deus está estabelecendo uma aliança com o seu povo, ok? Então, por causa disso, Deus respondia a todas as queixas. E por que é importante falar isso hoje? Porque muitas das vezes, nós cristãos dos tempos de hoje, nós estamos olhando para o Antigo Testamento e nós estamos vendo o cenário do Antigo Testamento e nós queremos transpor no mesmo peso para a igreja ou para o tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos pegar as experiências que o Antigo Testamento apresenta e aplicar sobre a igreja. E a gente precisa entender que são duas alianças diferentes uma da outra. Os modos operantes de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele toma outra forma. Por quê? Porque nós, como igreja, precisamos entender que o Antigo Testamento para nós é só sombra do Novo, ou seja, é um apontamento para o Novo. O Novo, ele é representado não por leis, ok? Não por preceitos, mas ele é representado diretamente por Cristo. Porque no Antigo Testamento as coisas aconteciam por justiça, as coisas aconteciam por comportamento, por obediência, né? E obediência o quê? Humana, no sentido de que eu serei uma boa pessoa, obedecerei à lei de Deus e serei uma boa pessoa, referente ao meu próximo, às coisas que eu faço. Então, era uma questão de justiça. Falando, trocando em miúdos essa palavra, era uma questão de obra. No Novo Testamento já não é mais questões de obra, são questões de fé em Jesus Cristo. Então não tem como a gente transportar o peso do passado para hoje, ok? Então o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava resolvendo os problemas para poder estabelecer uma aliança com Israel, ok? E fazer Israel caminhar dentro dessa aliança. Vamos entrar no 2. Espiões enviados para examinar a terra. Os espiões que foram para a terra de Canaã, definitivamente essa ideia não foi de Deus, ok? Foi Israel, né? Israel não, Moisés, que diante do povo ali e temeroso quanto ao que ia acontecer, eles então decide assim fazer, mandar espiões. E Deus concorda com isso, ok? Deus concorda com isso. Diante que Deus manda escolher um de cada tribo para que eles sejam enviados para examinar a terra. Então o que eu queria de antemão, né, antes da gente ler o material, o que eu queria dizer é o seguinte: essa ideia parte de Moisés e Deus concorda com essa ideia, ok? Até mesmo porque Deus não precisava mandar espiões para conhecer a terra, porque Deus já conhecia a terra, Deus já sabia que a terra era boa, manava leite e mel. A terra tem problema? A terra tem problema. Como tudo na vida teria problema. O deserto tinha um problema. Quando Israel sai do Egito, tem um problema. E Deus não resolve o problema do Egito, Deus não está resolvendo o problema do deserto, Deus iria resolver o problema do Canaã.
ok? O mais importante para nós, como servos de Deus, é entender que Deus está sobre o controle da situação, né? E se Deus está dizendo que a terra é boa, ela é boa. Se Deus está dizendo que o resultado dela é ótimo o resultado dela. Se tem problema e Deus não revelou o problema, é porque Deus trará a solução. Ou Deus nos ajudará a resolver os problemas que teremos nesse lugar onde nós iremos. No caso aqui, falando de Israel, na terra de Canaã. Deus resolveria os problemas. Mas Israel, temeroso, Moisés então decide assim fazer e Deus concorda. Então, o texto diz assim, a matéria diz assim, né? Aqui o segundo parágrafo, depois do texto de Números, diz assim: nenhum deles tem qualquer palavra negativa sobre a frutuosidade da terra. No entanto, assim, antes de eu ler isso aqui, eu vou introduzir aqui porque fica melhor, né? Então eles escolhem um de cada tribo, então são 12 homens que vão. Esses 12 homens viajam 40 dias, ficam lá na terra 40 dias, caminhando sobre a terra, pegam os frutos dessa terra e trazem e regressa para o povo. Quando ele chega no povo, eles contam como viram a terra. Josué e Caleb está eufórico com os frutos, com a benção da terra, né? Com a terra fértil que é, né? A frutuosidade da terra. Eles estão eufóricos com isso, porque o que Deus falou era real, era verdadeiro. Mas 10, né, os outros 10, com exceção de Josué e Caleb, são 12, tirando os dois, são 10. Os 10 não, os 10, olha, de fato, a terra tem isso, porém, todavia, mas, sabe aquele adendo que é colocado, aquela observação que é feita? Pronto, para eles a terra é cheia de gigante. São tão gigantes que a gente perto deles não somos nada e eles vão nos destruir, nós não temos nem chance de chegar lá. Estou parafraseando as falas dele, né? Então, é nesse contexto, né, que se torna um problema, porque a Bíblia diz que esses 10 fizeram derreter o coração do povo de Israel. E aí, mais murmuração. Então diz assim: no entanto, os espiões de Israel não interpretam que a exatidão da descrição divina da terra, a obra salvadora divina do êxodo e a oferta divina da aliança ou a direção divina no deserto signifiquem que Israel pode de fato possuir a terra que viram. Não acredita que o Deus que dirigiu seu passado histórico seja capaz de lhe dar a terra. Nessa situação enxergam apenas as cidades fortificadas de Canaã e os exércitos experientes, facilmente esquecendo-se do Deus que afogou os carros do faraó no Mar Vermelho, e deste modo, com exceção de Caleb e Josué, os líderes aconselham o povo a permanecer no deserto em vez de atacar os cananeus. Então eles, com a ideia deles, né, a covardia deles, né, a falta de fé deles, fizeram derreter todo o coração do povo. Porém, Josué e Caleb se manteram firmes na confiança, a ponto de dizer: vamos lá, tomaremos essa terra e eles serão para nós como pães, né? De forma que Deus daria a vitória para o seu povo diante daqueles inimigos ou daqueles habitantes da terra. Eles possuiriam, como definitivamente possuíram quando entraram na terra e dominaram a terra, e Deus deu vitória, porque Deus é o Deus de vitória. Mas por causa disso, por causa dos 10, eles ficaram mais 38 anos caminhando no deserto. Por causa da fé e da fidelidade de Josué e Caleb, Deus preservou os dois, e Deus disse: de todos os homens maiorais, né, que saíram da terra, de todos os homens e mulheres, no caso, que saíram da terra, maiorais, que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Ou seja, o resto da multidão que entrou na terra era aqueles que eram criança quando saíram do Egito, não tinham domínio de palavras, né, ou de opinião, e que nasceram no deserto. Do resto dos que tinham vivo e tinha consciência e domínio, esses não entraram na terra prometida. Por quê? Porque deixaram seus corações serem
derretido por causa desses 10. Amém? Então o tópico 3 vai falar sobre o recomeço e a rebelião de Coré. Deus recomeça em Números 15, exatamente como no momento do chamado de Abrão para sair de Uz, pois aqui Deus oferece leis relacionadas à posse da terra. Mas logo depois da promessa ser renovada, uma coalizão de levitas e líderes comunitários opõe-se a Miriam e Arão com o objetivo de conquistar a posição do sumo sacerdote para Coré, que não é um filho de Arão. Ao que parece, esse grupo encara o papel do sumo sacerdote mais como um cargo de destaque do que um ministério teológico, dedicado à proclamação da santidade de Deus. Deus afasta os rebeldes, o que leva a comunidade a acusar Moisés de matar o povo de Deus. Yahvé responde a essa insolência enviando uma praga, ressaltando de forma marcante o chamado de Arão para ser sumo sacerdote, reafirmando os deveres dos sacerdotes levitas e enfatizando o valor da pureza ritual. O chamado de Moisés, o chamado de Arão e a permanência nos mandamentos dos sinais, tudo isso é assim reafirmado. Aqui é sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão, né, que eles e suas famílias, ou suas tribos, né, o seu clã inteiro, foram engolidos, né, pela terra. Ao total foram 250 líderes mortos pelo fogo, né? E aí Deus estabelece então o sacerdócio araônico. E aqui nesse cenário é que nós vamos ver acontecer quando Deus manda cada um representante da tribo trazer uma vara. Moisés, conforme a orientação de Deus, pega todas essas varas e planta diante da Arca da Aliança, né? Coloca elas de pé diante da Arca da Aliança. No dia seguinte, Deus disse, a vara que florescer dessa tribo, né? Cada vara representava uma tribo. A vara que florescer é a tribo que eu tenho escolhido. E a Bíblia diz que foi a a família, né? Porque aqui, a questão aqui não era cuidar do templo num sentido, era o sacerdócio, né, o sumo sacerdote. Eles queriam que Coré fosse o sumo sacerdote, né? Então Deus tem que escolher agora o sumo sacerdote por causa da confusão que acontece. Lembrando que todos esses são da mesma tribo, a tribo de Levi. E aí o que Deus faz, diante das famílias dentro da tribo, Deus escolhe a família de Arão para ser a família sacerdotal, e o sumo sacerdote era o senhor Arão, né? E aí a vara dele floresce. A Bíblia diz que ela dá flores, folhas e frutos de amêndoa, pois era uma amendoeira. Amém? E grave isso, era uma amendoeira, a vara de Arão. E o que aconteceu? Deus confirmou o ministério de Arão através da vara de amendoeira. Essa confirmação ministerial Deus utiliza novamente diante de Jeremias. Quando Deus diz para Jeremias, Jeremias, o que é que veio Jeremias? Ele veio uma vara de amendoeira. Aí Deus disse assim, pois é, eu velo para cumprir as minhas palavras. Lembrando que quando Deus fala isso com Jeremias, a fala está dentro do cenário, né, do contexto, do chamado de Jeremias para o ministério sacerdotal. Então o que Deus estava falando para Jeremias era significativo, né? Deus está dizendo, Jeremias, lembra? Quando eu confirmei a família sacerdotal araônica, não foi pelo meio da vara? Pois bem, eu estou confirmando o seu ministério também pelo meio da vara. E a igreja também é confirmado o ministério também pelo meio da vara, do florescer da amendoeira. E aí isso eu vou deixar para a gente falar em outra oportunidade. O tópico 4 diz assim, Moisés é punido por Deus. Moisés e Arão recebem de Yahvé instrução para falar a uma rocha da qual sairia água para atender a necessidade de Israel. Mas ao contrário do que foi ordenado, Moisés faz duas coisas que não lhe são características. Primeiro, em vez de dar crédito a Yahvé pelo milagre, ele pergunta se ele e Arão devem dar-lhe águas, né? Então, o primeiro erro de Moisés diante do cenário não foi só ferir a rocha na segunda vez, rompendo então com o que Deus havia dito, porque Deus não manda ele ferir, Deus manda ele
tocar na rocha, ou melhor, desculpa, Deus manda ele falar à rocha. E Moisés, irado com a murmuração do povo, ele tira o milagre de Deus no sentido de que, bom, eu vou ter que dar de novo a água para vocês beber, eu e Arão, né? E aí ele tira a glória de Deus, porque na verdade não foi eles que deram água, quem deu água foi Deus, deu água através da rocha, eles só foram o instrumento pelo qual tocou na rocha, ou feriu a rocha da primeira vez como Deus havia mandado, mas na segunda vez não era para ferir, era só para falar. Mas Moisés fere a rocha, além dele ter um discurso muito agressivo e tira, né, o milagre de Deus, ele fere a rocha, não honrando a Deus, né, e aí Deus então lhe castiga. E o castigo de Deus para Moisés por causa disso é ele não entrar na terra. Deus diz, você não vai pisar, você vai ver a terra, mas não vai pisar na terra, porque Deus puniu Moisés por causa do ato que Moisés havia feito, ok? Depois do tópico 5 nós vamos ver a interpretação teológica da rebelião de Israel. Ezequiel interpreta que os acontecimentos de Números 13 e 14 ocorreram devido ao amor pelos ídolos maior que o amor por Yahvé. De modo semelhante, à luz de tudo que Deus havia feito, Salmos 78, do versículo 17 ao 19, e os Salmos 40 e os Salmos 55, denunciam as ações de Israel como tolas. Na verdade, cada uma dessas passagens lamenta o passado da nação e, dessa forma, exorta os seus leitores a um comportamento melhor. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 6, capítulo 7, nós vamos ver ali a pregação de Estevão, né? E Estevão, ele faz uma interpretação, ou ele fala algo, e ele diz o seguinte, que em todo o tempo que Israel teve no Egito, né, ou melhor, desculpa, no deserto, Israel tinha 2 altares. Israel adorava, na verdade ele usava o mesmo altar para 2 deuses. Estevão dizendo que eles, ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus de dia, de noite eles adoravam a Moloque, né? E aí trazia sobre eles a idolatria e a rebelião, né, contra Deus, né? Uma rebelião teológica no sentido de alterar, né, a adoração, ou mudar a adoração, designar a adoração, mudar o propósito da sua adoração, ou o Deus do seu altar. Então, em Atos capítulo 6 e capítulo 7, Estevão faz essa denúncia também contra o povo de Israel. E aí nós vimos, como ele citou, Ezequiel e Salmos também apresentam isso. Depois do tópico 6, nós vamos ver 2 Israéis viajando pelo deserto, guerras e vitórias. Um Israel é a geração mais velha, que terá de morrer no deserto, jamais possuindo a terra prometida devido à incredulidade. O outro Israel é a segunda geração que vai crescendo, amadurecendo e preparando-se para possuir Canaã. Deus cuida dos 2 grupos, dando-lhe maná e água. Por ordem de Yahvé, Moisés continua a liderar. Deus também protege o povo, tanto de derrotas militares, quanto de autoderrota. Atitudes e ações impuras. Fica claro que o caráter do Senhor permanece intacto, a qualquer que seja a situação. Então, nesse cenário do tópico 6, né, ele mostra os 2 Israel, o fiel e o infiel, podemos assim colocar, né? Que os que saíram iam morrer, Deus já tinha decretado que eles morreriam, e eles morreriam mesmo. Inclusive Moisés e Arão morreram também no deserto, nenhum deles entrou na terra prometida. Mas o importante a respeito disso é o caráter de Deus, né? O posicionamento de Deus, a fidelidade de Deus, porque Deus continua sendo fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel como Deus permaneceu fiel com Israel. Deus não separou e falou assim, eu vou cuidar melhor desse e desse aqui vai ser mais ou menos. Assim, a adoração deles é mais ou menos, então vai ser mais ou menos.
Não, o mesmo maná que um comia, o outro comia. A mesma proteção da nuvem que um tinha, a outro tinha. O mesmo calor que tinha do fogo da coluna de noite, tinha para um, tinha também para o outro. A água que jorrou da pedra, todos beberam, né? Todos participaram. O mar que Deus abriu, todos passaram. As águas de Mara que Deus transformou, que eram salobas e Deus fez capura, todos beberam. Ou seja, Deus protegeu todos. Eu gosto de uma expressão do Antigo Testamento que diz que Deus transportou o seu povo com uma mão forte, né? Numa ideia de que como Deus tivesse feito uma plataforma, né, e colocado Israel em cima e Deus carregado Israel no deserto com a sua mão. Entenda que nesse contexto de carregar e o cuidado de Deus, ela vai carregando o fiel e o infiel junto. Não tira, não separa, não separa. No Novo Testamento nós vamos ver uma aplicação sobre isso, quando o Senhor Jesus conta a parábola lá em Mateus capítulo 24, e ele fala sobre o joio e o trigo. E ele diz que o joio e o trigo estão crescendo juntos. E aí o servo chega no Senhor e diz, Senhor, quer que nós tiremos o joio do trigo para não atrapalhar o trigo? E ele disse, não, deixa crescer juntos. Porque pode ser que na remoção do joio, o trigo saia junto, então deixa. Mas na colheita, o trigo irá para o celeiro e o joio será lançado no fogo. Então, nós devemos entender que Deus ele é fiel, né? E ele é um Deus imutável, de um caráter ilibado, e ele cuida do seu povo sem fazer distinção. Mas vai chegar o tempo, e o dia do Senhor virá, e quando o dia do Senhor virá, ele separará os fiéis dos infiéis, os verdadeiros dos falsos, os crentes dos não crentes, os incrédulos daqueles que têm fé. Deus haverá de separar e honrará somente aqueles que permanecerão fiel. Então seja fiel, meu amigo, que Deus vai te dar vitória. O tópico 7 vai falar sobre a morte de Arão. Quando Arão morre, o Senhor protege a liderança espiritual do povo ao proporcionar uma transição suave, né, ao sumo sacerdócio de Arão para o seu filho Eleazar. Lá está em Números capítulo 20, versículo 22 ao 29. Mesmo com a morte de Arão, o santuário continuará a funcionar e o ministério mais importante de Israel também, fazendo mediação do perdão para todo o povo. O tópico 8 vai falar sobre o significado das vitórias de Israel. O triunfo dado por Deus a Israel sobre Og, rei de Bazã, torna-se, no restante do Antigo Testamento, prova da determinação divina de dar a Israel a terra prometida, permanecer como um monumento à grandeza de Yahvé. Moisés conta a história em Deuteronômio 3, do versículo 1 ao 11, depois ele cita também no capítulo 29, 7 e 8, depois no capítulo 31, do 1 ao 7, para exortar a geração seguinte a possuir Canaã. Então Deus é o Deus que dá vitória para o seu povo, que conduz o seu povo ao destino que Deus prometeu ou Deus estabeleceu. Eu gosto de Isaías, quando Isaías diz, né, que Deus guiará o seu povo, né, colocará o seu povo no caminho, e eles andarão no caminho, e andando eles no caminho, virá uma voz que falará atrás deles, dizendo assim, este é o caminho, andai por ele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? No sentido de que Deus dá a vitória para o seu povo. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos ver Israel vencendo batalhas que eles nem imaginavam que poderiam vencer. Na verdade, eles venceram batalhas que eles nem guerrearam, né? Deus mandou um anjo, né? Deus derrubou os muros, por exemplo, de Jericó, somente com o povo dando volta, sem usar uma picareta, um martelo, uma marreta, sem nada. Deus fez o muro não cair, mas o muro afundou, o muro desceu. Imagina que teve que cavar embaixo do muro para que o muro descesse. Então, é Deus dando vitória para o seu povo, é Deus dando vitória para os seus filhos, para os seus servos que são fiéis, e no caso aqui, Deus dando vitória para Israel diante de todas as suas dificuldades, diante dos seus inimigos ou dos obstáculos que se levantaram.
O tópico 9 vai falar sobre Israel se aproxima da terra prometida, né? A narrativa de Balaão, né? Balaão que é contratado, né? Para poder... Vamos ler, né? Balaão que, conforme esperam, consiga voltar à palavra de Deus contra Israel. Balaão é um não-israelita que recebe oráculos de Yahvé e anuncia 4 oráculos sobre Israel. Embora utilize práticas adivinhatórias condenadas em Levítico 19, 26, Deus coloca-lhe uma palavra na boca. O primeiro oráculo ressalta diferentes aspectos de Israel: sua eleição, sua santidade ou separação, sua força numérica e sua condição abençoada. Em outras palavras, ele faz eco a promessas feitas por Deus a Abraão e aos propósitos divinos para Israel, conforme anunciados no Sinai. Quando Balaque o confrontou por não amaldiçoar Israel, Balaão responde que falou as palavras de Deus, né? Ou foi Deus disse que não poderia ele amaldiçoar quem Deus já havia abençoado. E Balaque tenta de todas as formas, né, fazer com que Balaão amaldiçoe Israel. Mas Deus não permite que isso aconteça. Né? Deus não permite que isso aconteça. Israel está trilhando um caminho. Israel está seguindo algo que Deus havia estabelecido. E o diabo não pode parar. Não pode parar. Nenhum mal pode parar a ação de Deus sobre a vida dos seus filhos. Então o que Balaque queria era que Balaão amaldiçoasse Israel. Todavia, Deus, mesmo Balaão sendo quem era, né, não israelitas, que usava de adivinhações, né, que era condenado pela palavra de Deus, mas Israel, ou melhor, mas Deus colocou na boca dele uma palavra que não poderia voltar atrás, e é: o que Deus abençoou, abençoado está, e ninguém pode amaldiçoar. É uma bênção que Deus havia estabelecido sobre Abraão. E aí tem mais conteúdo aqui, você pode ler, né? Claro, com certeza, sempre. Lembrando sempre, nós estamos só trilhando dentro de um resumo, né? O tópico 10 vai falar sobre o envolvimento de Israel com as mulheres moabitas e Baal, né? E aí os moabitas foram muito mal nesse sentido, assim, né? Muito endemoniados, que enviaram as suas mulheres, né, que faziam cultos, né, a Baal, naquele sentido da fertilidade, com as prostitutas sexuais, né, do templo, né. E aí eles mandaram as mulheres para que as mulheres se envolvessem com os israelitas, e assim aconteceu, né, eles se envolveram e muitos deles tomaram essas mulheres para si. E Deus se irritou com aquele negócio, mas Deus precisava parar aquela situação e acabar com aquele movimento, né? E aí Deus mandou uma praga onde muita gente estava morrendo, até que Finéias ele pega uma lança, né? E ele olha para aquele cenário e ele com a lança ele mata, né, um homem israelita e uma mulher moabita, né? E aí Deus faz parar a praga sobre Israel com a ação de Finéias, né? O seu cuidado e o seu zelo pelas ordens e os mandamentos de Deus trouxeram paz para Israel, e as mulheres moabitas foram expulsas, né, do acampamento de Israel, e Deus amaldiçoou os moabitas por causa disso, né? Deus diz assim: que Finéias foi zeloso com Deus e fez propiciação por Israel, que são as duas coisas mais importantes para um sacerdote fazer. Depois de abençoar Finéias, o Senhor ordena a Moisés a guerrear contra Midian por tentar fazer desta maneira. Você vai ver aí na página 185, né, a apresentação síria de Baal, né, brandindo o raio, né, ou de Ugarit. É uma imagem aí de Baal. Depois do tópico 11 vai falar sobre Moisés transfere a liderança do povo para Josué.
Moisés, ao perceber que seu ministério se aproximava do fim, pede a Deus que nomeie um líder capaz, né, diante do que Yahvé responde com a escolha de Josué. Este homem tem experiência, fé e o Espírito de Deus. Números 27, 18 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Ele recebe a autoridade de Moisés na presença de Eliezer, né, e todos os israelitas. Números capítulo 27, do versículo 19 ao 23. A conclusão do capítulo 2 diz assim: O livro de Números ensina que fé e obediência é a chave para o povo israelita agradar a Deus, e não é impossível a nação eleita alcançar qualquer das duas. A narrativa do livro acentua a eterna fidelidade de Yahvé. Israel desfruta os benefícios de um Deus que provê, promete e salva. A primeira geração de Israel é lembrada mais por oportunidades desperdiçadas, revolta e incredulidade do que por qualquer outra coisa. Deus prepara uma segunda geração criada no deserto e faminta de vitória, que acampa fora de Canaã, à espera de receber a terra prometida. Deus prepara também um segundo sumo sacerdote e um substituto a Moisés. Deus prepara tudo para cumprir as promessas feitas em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Capítulo 3, Deuteronômio. Deus abençoa o seu povo. Deuteronômio é um importante livro do Pentateuco. Seu contexto histórico associa as experiências do Sinai no deserto à conquista de Canaã e apresenta uma transição da liderança de Moisés para Josué. Deuteronômio conclui o Pentateuco ao interpretar na prática Êxodo, Levítico e Números. Contudo, também oferece um arcabouço interpretativo para os profetas anteriores e posteriores, de Josué a Malaquias. Suas ênfases teológicas estabelecem o modo como Israel deve viver na terra que herdará do Deus que o escolheu. Tópico 1, o tema de Deuteronômio. O livro começa com a observação histórica e geográfica. Moisés fala ao povo acerca da história deles, da aliança deles com Deus e da renovação daquela aliança com Yahvé. Após a lembrança da aliança, segue-se a transferência de poder de Moisés para Josué e a elaboração de um livro da lei, a bênção de Israel por Moisés e a morte deste. Então esse é o tema do livro de Deuteronômio. Yahvé, né, o tópico 2, o autor da história. No início do livro, Moisés torna a contar a história de Israel. Ele o faz sabendo que Yahvé criou e vivificou a vida nacional de Israel. Ele prega a história de Israel, estabelece aliança com Israel, dirige Israel. Em outras palavras, ele demonstra a fidelidade e a singularidade divina ao destacar os atos que, na história, o Senhor opera a favor de Israel. O tópico 3, ele vai fazer a ênfase da fidelidade do Senhor, né? Com a fidelidade do Senhor, ilustrada pelos fatos da história, Moisés passa, em Deuteronômio 4, do versículo 1 ao 43, a chamar o povo à fidelidade. Esse convite começa com a primeira de várias intimações para ouvir, encontradas no livro, que significa ouvir e então obedecer. Capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possueis a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Moisés ordena a nova geração que siga as leis já entregues. Lembra que eu falei? No deserto eles recebem a lei, né? Aprendem a lei, matura sobre eles essa lei, para que eles possam aplicar na terra prometida. Então, o propósito no livro de Canaã, ou melhor, de Deuteronômio, desculpa, é a prática em Canaã, né? Esse é o propósito deles, é eles praticarem o que tudo foi escrito em Êxodo e Levítico, né? As determinações que foram escritas lá.
E Números também, claro, né? Deuteronômio é o último, né? Então, Pentateuco são 5 livros para a gente poder recordar, né? Isso é uma pergunta da prova também, viu? Pentateuco significa 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a ordem dos 5 livros. Okay? O tópico 4 vai falar sobre permanecer com a fé monoteísta. Moisés atribui ao monoteísmo um lugar central no compromisso de Israel com Yahvé. O povo não deve agir como fez em Baal Peor, se é que quer viver feliz. Deuteronômio 4:4. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti, pois vós que vos achegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos, né? É importante nós observarmos que a lei ela está delineada, ela está de forma direta sobre a obediência. E a obediência é uma questão de escolha. Então, o cenário de Baal Peor, ele trouxe morte para Israel, né? Durante, quando as mulheres iam, nós vimos lá, né, que Finéias mata, houve ali a prostituição, né, do povo de Israel com as mulheres moabitas. E aí Deus estava falando sobre permanecer com fidelidade numa fé monoteísta, ou seja, num só Deus, sem mistura, sem prostituição, né? Sem a prostituição, embora muitas vezes levamos a palavra prostituição somente pelo lado sexual, né? Mas na verdade a prostituição ela também serve no sentido da adoração, porque você está se prostituindo, né? Ou prostituindo a sua adoração. Então, o texto aqui está fazendo lembrança, né? Moisés está falando para o povo que eles só estão vivos porque no cenário de Baal Peor eles resolveram servir ao Senhor. Depois nós vamos ter aqui Israel será removido da terra caso se esqueça da aliança e dê as costas para a devoção apenas a Yahvé. Embora Deus seja misericordioso e sempre honre a aliança com os patriarcas, ele está desejoso de permitir Israel sofrer por venerar deuses que não são Deus, né? Então, permanecer na fé monoteísta, como diz o tópico 4 do capítulo 3. O tópico 5 do capítulo 3 vai falar sobre Deus, o Deus que cria uma comunidade santa, né? A ênfase mosaica no passado realça o relacionamento de séculos entre Deus e Israel. Os direitos do Senhor sobre o povo derivam, né, de um passado repleto de eleição e direção amorosa, de modo semelhante à disposição de Israel em servir a Yahvé, é resultado dessa longa história de tentar amar e obedecer ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés e Josué, de fracassar nessa tentativa e de tentar novamente. Então Deus criou essa comunidade santa, né? Com essa mentalidade santa, né? De que ele é o Deus e a aliança deles é uma aliança eterna, né? Lembrando sempre que Deus se coloca como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que isso fala sobre gerações, né? É o Deus de gerações, né? E posterior ele se torna o Deus de Moisés e também o Deus de Josué, estabelecido da mente de Israel. O tópico 6 vai falar sobre o dever de obedecer os mandamentos, né? Os 10 mandamentos serviram de base para a aliança sináitica. Não é de surpreender que Moisés, ao explicar a aliança para a nova geração, os reafirme e contextualize. Esses mandamentos são relevantes na Terra Prometida, são revelação oficial para cada geração que lê o cânon, algo que a repetição dos mandamentos deixa claro, né? Então,
Deus, através do Sinai, né, por isso que ele chama de Sináitica, né, a base da aliança, né, de Israel. E Israel tinha que ler todos os dias, né? Quando, quando Deus fala com Josué, no capítulo 1 de Josué, Deus diz para ele que ele tinha que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né, para poder encacutar na mente dele, para poder, e também eles tinham que fazer isso com seus filhos, né, colocar a lei do Senhor na mente dos seus filhos. O salmista, e isso é muito importante, o salmista nos traz essa ideia, porque o salmista diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então a aliança que Deus fez com Israel, ela está fundamentada nos 10 mandamentos. E aí eles tinham que sempre estar contextualizando isso na mente deles, conversando isso nas reuniões dentro de suas casas, principalmente com as suas famílias, nos seus cultos nos lares. Eles tinham que estar lembrando dessa aliança, falando sobre a base dessa aliança para que eles pudessem permanecer nessa aliança, né? E aí, uma vez que eles permanecessem fiéis à aliança do Senhor, Deus também permaneceria fiel. Porque Deus, na verdade, não é que ele permaneceria fiel, né? Deus é fiel em todo o tempo. E a palavra é colocada no sentido porque de que Deus é eterno. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é amanhã. Então a fidelidade de Deus é contínua. Deus não tem fidelidade, Deus é a fidelidade. Assim como Deus é o amor, Deus é a proteção, Deus é a força, né? Deus é a força, Deus é o poder, né? Porque tudo emana dele. O tópico 7 vai falar sobre o monoteísmo como princípio da aliança, né? O monoteísmo é dizendo que só há um Deus e esse Deus é o Yahvé, o Deus de Israel, né? Israel deve entender que os mandamentos constituem revelação divina, são palavras de Yahvé. Moisés é quem as media, mas as palavras são de Deus. Essas palavras revelam o desejo divino de Israel obedecer e prosperar. Assim como Deus revela princípios e emoções pessoais ao apresentar mandamentos em linguagem concreta e compreensível, de igual forma, Israel deve revelar que o amor e a dedicação residem no coração deles ao oferecer lealdade a Deus. Então, Deus é um Deus de um povo monoteísta. Deus não divide a sua glória com ninguém. O tópico 8 vai falar: Deus merece amor e serviço. O próprio âmago da aliança não é obediência compulsória ou obrigatória, mas amor. Todos os mandamentos divinos fluem desse amor que, por sua vez, flui do caráter de Deus. Há um só Deus, um só amor, uma só lei, e esses princípios são implícitos desde o Êxodo capítulo 20, do versículo 2 a 17. Mas são explicitamente declarados em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9. É um texto que significa a importância, aliás, um texto de significativa importância canônica. Na sua página, na apostila, melhor dizendo, na página 192, ele vai colocar 3 pontos, né, sobre o texto de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Primeiro, o texto diz: o Senhor nosso Deus é o único Deus, né, o 6 e o 4. E ele diz assim: essas palavras confessam que Yahvé é o único e possui um caráter uno. Segundo, Deuteronômio 6,5: ordena Israel amar Yahvé de todo o coração, alma e mente. Tal devoção exige volição emocional, coração, volição, entrega total. Tal devoção existe volição emocional, coração, personalidade espiritual e vigor mental e físico. Então é algo que precisa partir, né, da própria pessoa. É a vontade dela de fazer com que esse amor seja real. Terceiro, Yahvé ordena ao povo que internalize a aliança e ensine as crianças a fazer o mesmo,
Cada novo membro da comunidade santa deve receber o ensino dos caminhos de Deus. A gente olha muito hoje as pessoas falando, apresentando um Deus do Antigo Testamento como um Deus rigoroso, exigente, como um Deus num sentido de que ele fosse um ditador, né? Ordenando que as pessoas sirvam a ele, se não servir tem consequências, se não amar tem consequências. Mas o que nós precisamos compreender, né, é que tudo isso teve uma origem e Deus não chegou diante de uma nação feita, né, uma nação estruturada, e disse assim para eles: a partir de hoje eu vou ser o Deus de vocês e vocês têm que me obedecer, né? Como se Deus tivesse conquistado aquela terra, né, e aí exigido dela o serviço, a devoção, o respeito e o amor. Não, não foi assim que aconteceu. Nós estamos estudando o Pentateuco, que conta a origem da história de Deus na raça humana, e o que nós temos aprendido desde o começo é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu a ele leis, condições, e a Bíblia nos diz e nos mostra que ele amou o ser humano. Amor a ponto de suportar o seu pecado, amor a ponto de tratar e solucionar os seus problemas, amor a ponto de ajudar. Então, Deus, ele criou o ser humano, mas o ser humano se virou as costas para ele. Deus, então, por misericórdia, olhou para o ser humano e viu que o ser humano estava caminhando para uma destruição total das suas próprias vidas. O que Deus fez? Eu vou barrar o homem. Eu vou criar uma arca, vou fazer o dilúvio, mas eu vou dar um período. Foram 100 anos, 100 anos, 100 anos que os homens tiveram para poder pensar. 100 anos que os homens tiveram para poder compreender o propósito que Deus estava traçando para a vida deles. E eles não compreenderam, né? E aí Deus, então, elimina a raça humana, salva uma família de 8 pessoas, ou melhor, de 8 pessoas, isso, de 6 pessoas, desculpa. Não, 6, 3, 8 pessoas, é verdade, eram 3 filhos, 8 pessoas. Deus inicia novamente, o homem se perde de novo. Então Deus escolhe um homem, Abraão. Deste um homem, Deus decide fazer uma grande nação. Então, a nação de Israel, ela não é uma nação que Deus pega e sequestra ela para si e diz assim, ó, agora vocês vão me adorar. Deus cria essa nação, Deus forma essa nação, Deus conduz essa nação. Deus abençoa esse povo para crescer e prosperar numa terra que não era deles e eles foram feitos escravos. O Deus os prospera lá, tira de lá, dá uma terra para eles, dá condição para eles dominar aquela terra, dá uma lei para eles terem uma vida boa, tranquila. Irmãos, o pacote da lei de Deus era tão extraordinário que se o homem seguisse, o homem ia viver os benefícios do Éden na terra prometida. Mas por causa da dureza do coração do homem, o homem viveu, e aí nós vamos ver no livro de Juízes, né, que o homem viveu os seus altos e baixos, até que Deus estabelece juízes, reis e governantes, e Israel continua também nos altos e baixos. E por fim, o que Deus faz? Deus manda o seu único filho para morrer por toda a raça humana, demonstrando o seu amor e a sua fidelidade. Então, se Deus espera que nós o amemos, e a Bíblia nos informa isso, foi porque ele nos amou primeiro, né? É o amor dele que nos trouxe para perto dele. É o amor dele que nos trouxe a sensatez, né, a inteligência, a sabedoria de compreender que ele fez primeiro por nós, né? Então o tópico 8 fala Deus que merece o amor e o serviço. Então assim Deus esperava de Israel e exigia de Israel através da sua palavra, tendo em vista que todo o nosso investimento que faremos ou façamos ou que nós executamos diante de Deus, tem resposta. Deus nos abençoa, Deus nos prospera. Na verdade, Ele já nos prosperou, né? Eu sempre digo que Deus nunca pede daquilo que nós não temos, Deus só pede aquilo que nós já
temos. Por exemplo, por que Deus pede Isaac para Abraão? Porque Deus deu Isaac para Abraão. Então, se Deus nunca vai pedir nada daquilo que ele já nos deu. Então, é assim que Deus trabalha, o modo operante de Deus, nós vemos desta forma. E aqui o amor que Deus merece, né, conforme o tópico, né, que nós estamos estudando, e o serviço, é porque Ele já nos amou primeiro, Ele já fez por nós primeiro. Na verdade, Ele está fazendo por nós primeiro todos os dias. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos para nós enxergarmos tudo aquilo que Ele faz por nós nos nossos dias, os livramentos que Ele nos dá, eu penso que a gente seria muito mais grato do que nós podemos ser no dia de hoje. O tópico 9 vai falar sobre Israel entre a bênção e a maldição. Né? Aqui vai trabalhar o capítulo 27 e 28 de Deuteronômio, né? Que diz assim, como se fez em Levítico e como tornará a fazer em Deuteronômio 27 e 28, Moisés diz a Israel que o povo terá de fazer uma escolha. Terá ou de obedecer a Deus e ser abençoado, ou rejeitar a aliança e ser amaldiçoado. Esse chamado a tomar uma decisão indica que aqui termina um trecho distinto da aliança. O amor de Deus significa que o Senhor não deseja julgar, mas abençoar. O amor do povo determina que o povo vai receber. Depois de o amor ser-lhe apresentado como a chave de seu futuro com Yahvé, o povo, para que as bênçãos da aliança se manifestem, só deve pedir o que tem de obedecer. Só devem pedir o que tem de obedecer. Então, a respeito das bênçãos e das maldições, Deus expõe diante deles uma escolha. O que vocês querem? Vocês querem obedecer e ser abençoado, ou desobedecer e ser amaldiçoado? É a opção e a escolha do ser humano, né? E a graça de Deus agindo, né? Porque o que você escolher é o que você vai colher, né? É a mesma regra da plantação. Você colhe o que você planta. Não tem como você colher batata se você plantou cebola. Capítulo 10, o tópico diz assim: Deus merece e define adoração. Moisés propõe um arcabouço para as dimensões religiosas e governamental da vida na terra e estabelece padrões com que gerações posteriores poderão julgar suas atividades e a de seus ancestrais. A adoração inclui sacrifícios pelo pecado, mas também incentiva ofertas de júbilo e de gratidão, as quais beneficiam os sacerdotes e experimentam como é elevada a estimativa que Israel tem por Yahvé. Então, o Deus é um Deus que merece a nossa adoração, né? E quando assim o fazemos, além de nós estarmos adorando ao Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós também estamos proporcionando às famílias, né, que vivem no ministério para poderem serem sustentadas. É um ciclo de bênção que Deus criou, né? É uma corrente de bênção que Deus criou. Hoje nós não temos o sistema levítico em função do tempo, né? Nem Israel tem mais sistema levítico, já acabou lá, né? Por causa que ele não tem mais templo para poder fazer isso, o templo, né? Para fazer os sacrifícios e os serviços. Então Israel mudou o método, a igreja também não tem. Mas a igreja tem os pastores, né, que vivem, os funcionários da igreja que vivem, as obrigações que a igreja tem, as famílias que a igreja atende, os missionários que estão no campo missionário, né? Então tudo isso é alcançado através dos nossos sacrifícios, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, da nossa adoração. Porque embora a igreja necessite do dinheiro que nós ofertamos na casa de Deus, né, ou dizimamos, nós não fazemos isso simplesmente para sustentar uma estrutura, nós fazemos isso em adoração a Deus, né? É um ato de gratidão, é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de honra, né, por tudo aquilo que Deus é e Deus tem feito nas nossas vidas e assim também continuará fazendo. Então, Deus é um Deus que merece, né, é o tema, merece, né, a nossa adoração, e Deus define a nossa adoração
com a entrega do nosso coração. O tópico 11, para a gente poder encerrar o capítulo 3, fala da Arca da Aliança, né? Deuteronômio 2 descreve o fim de um Israel peregrino, que tem a arca e o tabernáculo no seu meio, uma vez em Canaã, a arca obviamente permanecerá num só lugar, enquanto o povo espalhar-se-á pela terra. Observe que após a conquista, a arca repousou em Gilgal, Siquém e Betel, em diferentes momentos. Quando Israel já havia estado na terra por algum tempo, Siló provavelmente se tornará um santuário central, né, onde está lá, capítulo de 1 Samuel, né, capítulo 1, 1 Samuel fala sobre isso, quando o sumo sacerdote Eli estava lá em Siló. Então Davi, em seu reinado, trouxe a arca para Jerusalém, a fim de centralizar a adoração em sua capital, um gesto que Deus abençoa claramente. Então a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio de Israel, né? Você vai ter um desenho aí na página 195, mostrando os levitas coatitas, né? Carregando a arca sobre os seus ombros, né? Exato, isso é uma coisa muito maravilhosa. Quando eles iam para as guerras, né? Os levitas levavam a arca junto, e os levitas iam cantando, né? E segundo a lenda judaica, diz que o inimigo, ao ouvir o cântico de Israel, já tremia os seus corações, né? O seu espírito já ficava temeroso, né? E uma batalha contra um exército com espírito temeroso, ele é vulnerável e certamente será derrotado. E Deus é o Deus de vitória. Para sua reflexão, quais as 3 verdades distintas da confissão de fé encontrada? Quais são, né, as 3 verdades distintas da confissão de fé encontrada em Deuteronômio 4, 6 e 7? Você escreva aí na sua página. E vamos. Capítulo 4 vai falar sobre, o tópico é a teologia da liderança, o tema. A introdução diz assim: a carreira de Moisés demonstra o valor de uma liderança eficaz, chamada por Deus. Assim que Moisés falecer, a nação deparar-se-á com a constante dificuldade de determinar que líderes têm a aprovação divina. Deuteronômio constrói uma teologia de liderança para o futuro de Israel. A teologia e a vida pública são indissociáveis na opinião de Moisés. Moisés foi um líder chamado por Deus, né, obedecia a voz de Deus e cumpriu o seu papel de forma fiel, e Deus dando testemunho ao exercício de Moisés durante a sua liderança, nos 40 anos que ele liderou o povo sobre o deserto, né? Em circunstâncias muito difíceis, né? Em condições muito difíceis, mas o Moisés permaneceu fiel ao Senhor, né? Dentro da sua capacidade e também com aquilo que o Senhor havia dado a ele como capacidade. E aí, em Moisés, a gente aprende a dificuldade que se dá de ter uma liderança, pois o próprio Moisés ele encontrou vários problemas diante das tribos, porque líderes das tribos sempre se levantavam, né, e até mesmo de forma rebeldes durante toda a peregrinação do deserto, de maneira que eles queriam sair da vontade de Deus, né? E entenda que a teologia da liderança ela está associada, né, diretamente à liderança divina, né, de alguém que tem uma chamada divina, chamado por Deus para exercer a liderança, né? Embora os líderes tribais não fossem, né, líderes religiosos no que tange a vida religiosa no templo, mas ele era líder dos seus clãs, líder dos seus lares, pais de famílias, que deviam estar com a sua liderança no lar, associada à liderança que Deus havia estabelecido, né, para que juntos andassem no mesmo propósito. Então, depois da morte de Moisés, Israel teve muitas dificuldades de estabelecer líderes.
Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Juízes, depois da morte de Josué, foram muitos juízes que se levantaram, mas num período distante um do outro, de maneira que Israel estava sempre caindo nas mãos dos inimigos. Então Israel entrava em cativeiro, na mão dos inimigos, na terra que Deus tinha dado, uma terra que eles já haviam possuído, por causa da sua desobediência e da ânsia deles de fazerem aliança com os povos fora das tribos, né, fora do povo de Deus. Eles sempre estavam caindo nas mãos do inimigo e sendo preso ou ficando cativo na mão dos inimigos, né? E aí Deus tinha que levantar uma liderança para que então pudesse libertar. E aí no livro de Juízes nós vamos ver diversos juízes que Deus levantou e depois diversos reis a partir de Samuel que Deus também levanta, e nós vamos ver os altos e baixos diante de Israel com a dificuldade da liderança. Então nós vamos trabalhar dentro desse aspecto nesse capítulo. O tópico 1 vai falar sobre a definição divina de reis. Aos olhos de Deus, os reis israelitas não ocupavam uma posição especial acima dos cidadãos comuns. Ao contrário dos faraós, o rei israelita não é considerado um deus. E ao contrário dos reis mesopotâmicos, ele não é um mediador entre Yahvé e o povo. Ele não deve usar a função para conseguir riquezas, esposa ou prestígio no exterior. E aí, isso é uma lei, né, que Deus havia estabelecido, Deuteronômio capítulo 17, do versículo 16 ao 17. Então, dentro dessa definição, né, do rei, né, porque um rei não era um ser divino dentro de Israel, como nós vimos aqui na apostila, ao contrário do que era Faraó. Faraó era o Deus Sol, então para eles Faraó era uma divindade, né? E os reis da Mesopotâmia se achava como um mediador entre Deus, né, ou o seu Deus, e o seu povo, né? E Deus não exerceu esse chamado na vida da liderança de Israel, principalmente no que tange aos reis. Mas a fidelidade dos reis, né, trazia paz para Israel. Nós vamos ver, por exemplo, Davi. Davi foi um rei que tinha plena confiança em Deus, uma comunhão com Deus muito grande, né? E Davi amava a presença do Senhor, amava a palavra do Senhor, Davi temia ao Senhor. E esse temor que Davi tinha fez com que Israel, por muitos anos, né, os 40 anos que Davi reinou sobre Israel, 33 anos sobre Judá, né, com o reino unificado, né, com todas as tribos unificadas, ele reinou sobre Judá 33 anos, ou melhor, sobre Jerusalém 33 anos, e 7 anos, se não me falha a memória, ele reinou em Hebrom, né, como reinando em Hebrom. Mas é um total de 40 anos que Davi reinou, debaixo da bênção e da submissão de Deus, e toda vez que Deus trazia castigo sobre Israel, principalmente pelo pecado que ele mesmo havia cometido, ele se humilhava diante de Deus e buscava o perdão dele e do povo, né? Porque esse era o papel da liderança. E aí ele cita aqui também Deuteronômio capítulo 17, versículo 16 e 17, dizendo que o rei não podia usar da sua função para adquirir riquezas, né, esposa, ou até mesmo um prestígio fora, né? E nós vamos ver, por exemplo, Salomão, porque Salomão quebra esse mandamento, né? Essa lei do Senhor. Salomão quebra. Salomão acumula riquezas, multiplica cavalos. Salomão casa com 300 mulheres, 700 concubinas, né? Salomão multiplica para si muitas mulheres e chama a atenção de ter prestígio, né, pelo mundo afora, dando em vista que Salomão fez aliança com muitos reis e a aliança se dava através do casamento, onde ele casava com a filha dos outros reis. Ele casou com a filha do Egito, do faraó do Egito. A rainha de Sabá viajou, né, de sua distância para poder contemplar a sabedoria, a riqueza de Salomão. Então o que nós vemos é que Salomão ele
ele quebra esse mandamento de Deuteronômio capítulo 17, mas esse era a definição divina, né? A divina de reis. Os reis não representavam religiosamente, eles não eram mediador, eles não eram deuses, eles eram homens comuns, né, aos seus israelitas, porém que ocupava o trono durante o período em que eles governavam. Nós vamos ver também no tópico 2 os profetas enviados por Deus. Moisés faz distinção entre profetas verdadeiros enviados por Deus e profetas que devem ser ignorados. O objetivo é fazer o povo da aliança separar-se das nações ao redor e de suas cosmovisões religiosas. Os cananeus consultam médiuns e espíritas para determinar o futuro, mas Israel não deve fazê-lo. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao 14. O que Deus estabelece para o seu povo é que o seu povo ore ao Senhor e Deus envia o profeta. Quando assim o quer fazer, Deus envia o profeta para poder falar com a sua igreja, né? Para poder dar à igreja a resposta que Deus quer dar. Vou ler o capítulo 18, do versículo 9 ao 14 de Deuteronômio, para a gente ficar bem claro. Muito embora você aí com a sua apostila já deve estar lendo, né? Mas Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao 14, diz assim, ó: as abominações das nações, quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que has de possuir dão ouvidos a agoeiros e adivinhadores, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permite tal prática. Então entenda que o profeta, ele não é consultado a fim de que ele responda, é Deus quem fala com o profeta. O profeta pode consultar a Deus, como a gente viu, por exemplo, acontecer, né? Davi consultava ao Senhor através dos profetas. Nós vamos ver também outros reis que procuravam os profetas para consultar ao Senhor a respeito das batalhas que eles haviam de encarar, né, diante das suas dificuldades, eles consultavam. Mas aí eram os profetas verdadeiros. E é interessante que Moisés faz distinção entre os profetas verdadeiros enviados por Deus e os profetas que devem ser ignorados. Nós vemos a situação, aliás, nós vemos ali Josafá, quando Josafá está com Acabe, e aí ele chama os profetas para consultar ao Senhor a respeito da peleja, e aí vem os profetas e só profetiza coisa boa. E aí Josafá olha para aquele cenário e fala, não tem por acaso aqui em Israel, aleluia, não tem por acaso aqui em Israel um profeta de Deus mesmo? Ah, tem um quem? Aí começa a falar as características, não, esse aí não, porque esse aí nunca fala o que é bom a meu respeito, né, diz Acabe, bem como também o filho de Acabe faz a mesma coisa. Quando encontra inclusive o Eliseu, né, que o Eliseu olha para ele e fala assim, se não fosse a presença de Josafá aqui, nem para tua cara eu olharia. Isso é profeta de verdade, né? Então existia a distinção. O tópico 3 vai falar sobre Israel, uma nação formada por Deus. O passado de Israel, né, o amor interior e exterior que Israel tem por Deus, a adoração de Israel e os líderes de Israel, tudo isso caracteriza essa nação escolhida como um povo em comum, escolhido por Deus, e em outras palavras, né, Yahvé está criando uma nação santa, uma nação de sacerdote, um povo santo como ele é santo. O tópico 4 vai falar sobre as cidades de refúgio, né?
A existência de cidade de refúgio será confirmada de que Deus cumpriu a promessa da terra. Ter algum lugar de refúgio completa o confiante trabalho legislativo que Moisés realiza em Números 35, do versículo 9 ao 28, e Deuteronômio 4, do versículo 41 ao 43. Requer outras 3 áreas seguras quando Deus alargar o território de Israel. Intensifica e aumenta a expectativa de possuir Canaã. Deus, obviamente, demonstra extrema fidelidade às suas promessas, de modo que Israel deve demonstrar semelhante fidelidade mediante a aplicação desses princípios, e o que permitirá ao povo passar a ter controle sobre a violência em seu meio. Então, as cidades de refúgio eram cidades onde Deus havia estabelecido alguns sacerdotes, sumos sacerdotes, melhor dizendo, onde esses sacerdotes ficavam e eles coordenavam essas cidades. Essas cidades, ela trazia segurança até mesmo no meio da injustiça que havia sobre Israel. Dentro das leis, o que se pode ver dentro das leis é que Canaã, ou melhor, é que quando um israelita ele cometia um crime, por exemplo, e esse crime não era um crime intencional, por exemplo, ele matava alguém de forma intencional, estava fazendo algum trabalho, uma ferramenta escapou, bateu na cabeça, a pessoa morreu, não era intencional, o crime que ele havia cometido foi um acidente, mas mesmo assim era um crime e era uma morte, e ele tinha que pagar o preço dessa morte. E na época, no tempo da lei, havia o vingador do sangue. Então, quando um familiar tinha um parente seu morto, ele tinha o direito, né, de cobrar o sangue daquele que o havia matado, independente da condição. Então, se ele era culpado, se a pessoa cometeu um crime de forma intencional, então ele não tinha segurança, ele tinha que ser julgado e condenado à morte por causa do crime que ele havia feito e outros crimes que também está regendo na lei de Israel. Porém, quando ele não tinha intenção, mesmo assim, o vingador do sangue podia matar ele, né, para poder aplacar a ira do seu coração, aplacar para ficar no 0 a 0, vamos assim dizer, né? Só que aí ele tinha o direito, então o que ele fazia? Ele corria, ele fugia para a cidade de refúgio, e a cidade de refúgio ele ficava guardado na cidade de refúgio. A cidade de refúgio eram cidades muradas, lembrando sempre que em todo o período de Israel, a maioria das cidades eram cidades muradas, porque naquele período uma cidade sem muro era uma cidade sem segurança, era uma cidade que na verdade não era nem reconhecido como uma cidade por causa da sua fragilidade, não tinha controle de quem entrava, de quem saía, porque não tinha muros, né? Não tem muros, não tem portões, não tem limites, então havia uma liberdade de entrar e sair. E normalmente as cidades eram muradas. Quando não era murada, ela não era bem uma cidade, era só um vilarejo, não sendo reconhecido como cidades. E as cidades de refúgio, elas eram cidades muradas, e dentro dessa cidade tinha os sacerdotes. Então, quando aquela pessoa, e sumo sacerdote, e quando aquela pessoa vinha, né, fugindo do vingador do sangue, ela se escondia na cidade de refúgio, lá ela era guardada, o vingador do sangue não podia ir lá matar aquela pessoa lá dentro, e lá ela estava guardada até que o vingador morresse, ou até que o sumo sacerdote também morresse daquela cidade. Então tinha a sua lei, e essa era a cidade de refúgio, né? E isso é uma confirmação, né, da promessa de Deus no meio da sua terra, de ter um lugar de refúgio, né, e para nós hoje, nós temos a nossa cidade de refúgio. Nossa cidade de refúgio chama Cristo, né, o nosso Cordeiro Pascual, a nossa segurança. Depois o tópico 5 vai falar sobre o direito civil, como salvaguarda adicional na questão da justiça. Moisés regulamenta o testemunho em casos de direito civil. Para combater acusações maldosas e condenações injustas, exigem-se 2 ou mais testemunhas para condenar alguém como um crime. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Depois nós vamos ver as orientações sobre as guerras. Lembrando que tudo isso está relacionado à teologia da liderança, né? A liderança, ela vem através de todas as camadas da sociedade. Então aqui está falando sobre leis,
sobre o lugar de refúgio para aqueles que precisam de um refúgio, né? Nós falamos do refúgio, falamos sobre Israel sendo uma nação formada por Deus, né, no seu caráter ou caracterizando. Falamos sobre os profetas que também trabalham diante da liderança. Falamos também sobre os reis. E agora nós vamos falar sobre a orientação de Deus sobre as guerras. Misericórdia, justiça, justeza e fidelidade devem continuar sendo tendência constante, mesmo em tempos de guerra. Nenhum aspecto da vida está fora do alcance da esfera, tanto de autoridade quanto de interesse de Yahvé. Cada guerra que Israel lutar deve ser lutada somente mediante ordem de Deus, com a presença de Deus e a sua capacitação e com a ajuda de Deus. Deuteronômio capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. Então, até para a guerra tinha que ter a ordem de Deus. Todas as guerras, especialmente a guerra santa, necessária para conquistar Canaã, ocorrem quando e como Deus ordena. Israel não é uma nação criminosa com licença divina para matar onde quer e quem quer que queira, né? Até mesmo a maneira de Israel lutar na guerra deve distingui-la de outras nações. Então é Deus quem orienta Israel nas suas guerras, mesmo quando ele estava na sua empreita, né, para poder conquistar a terra de Canaã que Deus havia dado. Depois tem também a orientação a respeito dos casamentos. Na terra prometida, a atividade sexual tem limite. As mulheres não são objetos de prazer, conforme Levítico capítulo 18 e capítulo 20 já demonstrou. Os homens devem cumprir os votos de casamento com tanto escrúpulo quanto as mulheres. Um homem não deve mentir acerca da virtude de sua esposa. Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 13 até o 19. O homem tinha o seu direito como homem diante da mulher, né, bem como também a sua primazia, a sua autoridade, a sua fala e o seu testemunho. Então, o que acontecia, o que poderia também acontecer, e Deus de antemão já adianta, né? O homem poderia, ao casar, dizer assim, olha, não gostei dela, ela não é boa para mim, ela não sabe fazer isso, ela não sabe fazer aquilo, eu não gostei disso, não gostei daquilo, e ele tinha o direito de repudiar a sua mulher e abandoná-la, ou casar com uma outra e ter duas esposas, né? Ele poderia fazer isso naquela época. Até mesmo se ela não engravidasse, aí ele também tinha mais esse direito. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: quando o homem casasse, ele tinha que dar bom testemunho da mulher dele, ou seja, ele tinha que ser verdadeiro, ele não poderia mentir, né, de certa forma, para poder perder, né, ou para poder quebrar esse laço matrimonial, né, diminuindo a mulher. Então Deus, embora a mulher não tivesse o valor, né, que hoje a mulher tem na sociedade, mas Deus estava resguardando a mulher para este período. E você pode ler um pouco mais sobre isso, inclusive o capítulo 22, né? Então a mulher não era um objeto, por exemplo, sexual para o homem, né? Havia também o desejo. Por exemplo, quando a gente assiste um filme de guerra, principalmente antigo, nós vamos ver que os bárbaros, mesmo no meio da sociedade que eles viviam, do prestígio que eles tinham, quando ele encontrava com uma mulher, ele não a respeitava, né? Ele tomava ela. Então isso era um costume já de muito tempo atrás. E o que Deus estava fazendo era preparando Israel para que isso não ocorresse, né? Para que essa prática não adentrasse ao povo de Israel. O adultério, o estupro e o sexo premarital e o incesto põem a família em risco. Esses exemplos ajudam o povo a saber como resguardar-se de adultério, falso testemunho e cobiça, que foram proibidos por Deus em Êxodo capítulo 20. Então, aí está. Depois nós vamos ver no tópico 8 e último tópico do texto, né, as
as primícias e os dízimos. Moisés faz orientação acerca das primícias e os dízimos com uma exortação final. Ele orienta que, ao chegarem na terra, os israelitas devem levar as primícias da produção agrícola ao santuário central que Deus escolher, dá-las ao sacerdote e então confessar que Yahvé escolheu Israel e libertou-o do Egito, Deuteronômio capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 11. Você pode ler em casa. Gerard von Rad considera essa uma das mais antigas confissões de Israel, e a declaração apresenta resumidamente a razão de Deus fazer uma aliança com Israel, bem como a motivação para Israel fazer uma aliança com Yahvé. Então, dentro das primícias e dos dízimos, era resultado de uma aliança que Deus tinha com Israel e Israel com Deus, né? Vale lembrar que há resultados diante das ações que Israel faz para Deus. Por exemplo, os dízimos, ele fazia com que a colheita de Israel fosse garantida. As primícias garantia também a colheita, né? No caso, por quê? Porque tem a atividade como é que fala? Da natureza que poderia atrapalhar, né? na colheita, ou até mesmo na produção. Tinha os animais não, os insetos, né, que poderia vir, as pragas. Então Deus garantia, através da fidelidade das primícias e dos dízimos, né, Deus garantia. Por exemplo, o que é as primícias? As primícias, ela representava 1% da sua colheita. Tudo aquilo que eles haviam colhido, eles pegava o trigo, né, a massa, faziam um bolo, né, uma massa grande, e aí levava para o tabernáculo, né, para onde estava o sacerdote, o sumo sacerdote, e lá ele pegava aquela massa com um punhado da mão, colocava sobre a massa, tirava um punhado daquela massa, pegava aquela massa, passava o óleo na massa, né, fazia o ritual, lançava sobre o fogo, né, para fazer a oferta de libação e oblação, referente à primícia, a lei das primícias, né? O restante da massa era levado para o templo, onde servia de alimento para os que trabalhavam no templo, no caso toda a família de Levi, né? Todos os descendentes de Levi e os seus ajudantes. E também os dízimos, não, os dízimos era 10%, né? A palavra dízimo representa exatamente isso, 10ª parte, que era levada para o templo e entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, aonde eles recebia. Por exemplo, quando a pessoa morava distante de Israel e a colheita, né, diante da visita que ele faria para o templo não coincidia, e aí se ele fosse guardar o produto para poder levar depois, o produto ia se estragar, então esse que estava longe, ele vendia o produto e pegava o dinheiro e levava o dinheiro para o templo e entregava o dinheiro no templo, né? Porque tem muita gente que vê a palavra agrícola no meio, né, que era a maior fonte de renda de Israel daquela época, tanto a agricultura como a pecuária, né, porque também tinha os animais. Então eles davam o dízimo da sua criação e da sua plantação. Porém, devido à distância, por exemplo, como ele ia viajar com um rebanho, né, trazendo o carneiro, o cordeiro, o boi de muito longe, eles não faziam dessa forma. Então eles vinham com o dinheiro, por exemplo, se o sacrifício fosse animal, aí eles teriam que comprar o animal lá no templo. Os levitas tinham essa forma de poder vender, onde eles compravam, e aí eles faziam os seus sacrifícios. Mas enfim, todos eles tinham esse compromisso com Deus, essa aliança, né? Porque isso não é uma aliança, isso faz parte da aliança mosaica, que é a lei que garantia para eles a bênção. Então, Israel vivia sobre a aliança mosaica. E assim nós encerramos o capítulo 4, vamos entrar no capítulo 5, né? O capítulo 5 vai falar sobre Deuteronômio em outros livros da Bíblia, né? Vários textos da Bíblia empregam ou espelham passagens específicas de Deuteronômio, capítulo 19, capítulo 26. Por exemplo, o livro de Ruth baseia-se em 25, do 7 ao 10.
né? Boaz torna-se o restaurador da família de seus falecidos parentes quando se casa com Ruth e age como parente resgatador ou parente remidor, porque ele redime Ruth, né? Como Ruth, Noemi, no caso, né? Que é Noemi, que é a israelita, quando ela perde o seu marido, né? Os seus filhos em Moabe, e ela volta para a terra de Israel, juntamente com a sua nora Ruth. Então Boaz casa-se com Ruth, né? Mas ele está remindo toda a geração do marido de Noemi, né? Que ele é o parente mais próximo. Na verdade, quando nós lemos a narrativa do texto, nós vamos ver que lá tem um parente mais próximo do que o Boaz. A Bíblia chama ele de fulano em algumas traduções. Mas aí ele diz assim, olha, eu vou redimir Noemi. Aí o Boaz fala, mas se você vai redimir Noemi, você tem que casar com Ruth também. Aí ele fala, não, vai dar problema na minha herdade. Então, como vai dar problema na herdade dele? Então ele abre mão. Então ele faz o ritual, passa o direito para Boaz, e Boaz então casa-se com Ruth e traz Noemi junto, né? Então esse é um cumprimento de uma lei que está em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 7 ao 10, que ele está ressuscitando, né, assim, o direito do falecido, né? Então assim ele se torna o agente humano da misericórdia divina. Paulo emprega Deuteronômio 25:4 em duas oportunidades. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 e 1 Timóteo 5:18, para ilustrar seu argumento de que pastores e apóstolos merecem sustento financeiro. Também cita Deuteronômio 21, versículo 22 ao 23, em Gálatas 3:13, para alegar que na cruz Cristo carregou a responsabilidade de os crentes não obedecerem à lei, porque uma vez que ele cumpriu toda a lei. O tópico 1 vai falar sobre as bênçãos e maldição, Ebal e Gerizim. As bênçãos e maldições são precedidas de orientações para um monumento à aliança. Quando os israelitas entram na terra, devem erigir no monte Ebal pedras escritas com as palavras desta lei, as quais lembrá-los-ão dos compromissos que assumirem e designar um local onde futuras cerimônias de renovação da aliança poderão ocorrer. É importante dizer que esse procedimento era comum no mundo antigo. Além de ser um local bem visível para um memorial da aliança, a escolha de Ebal determina que que seja um lugar onde futuras e detalhadas cerimônias de renovação da aliança poderão acontecer. Então o resultado das bênçãos e maldição de Ebal e Gerizim, né? Você pode ler todo o conteúdo, consultar, por exemplo, também os textos bíblicos, é muito importante também para você ficar bem inteirado do que o texto está dizendo, né? E compreender de fato o texto, depois você acompanha direitinho. O tópico 2 vai falar sobre o sucesso de Israel. O sucesso de Israel depende de sua fidelidade a Deus. A quebra por Israel de leis acerca de guerras santas redunda em derrota na batalha. Por exemplo, de Ai, Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 12. E a idolatria leva Deus a permitir que os inimigos dos israelitas os oprimam, em Juízes capítulo 2, versículo 20 ao 23. Nesses textos, a relação entre causa e efeito históricos acontece de acordo com as regras divinas. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 23, que interpreta a história de Israel a partir da era salomônica até a destruição de Jerusalém, em termos de causa e efeito pactuais. Na sua totalidade, o testemunho canônico é que a prosperidade, segurança e posse da terra dependia da bênção de Yahvé, o que só poderia ser garantido mediante a fidelidade à aliança que Yahvé revelou. Bom, eu acredito que esse tópico ele seja um tópico que ele já esteja assim muito concretizado na nossa.
eu entendo que esse texto ele está muito claro para nós, né? A intenção aqui, né, da aliança, né, a respeito da fidelidade, uma vez que Israel age com fidelidade com Deus, Deus assim então responde a essa fidelidade, garantindo a Israel a proteção, a bênção e a terra, né? Mas quando Israel age com infidelidade, então Deus tira a mão e permite vir as nações. Nós vamos ver isso em toda a história de Israel. Por exemplo, no livro de Juízes, nós vamos ver esses altos e baixos de Israel. Nós vamos ver no próprio Pentateuco, quando o povo de Israel está no deserto, caminhando para o deserto, nós vamos ver alguns momentos em que Deus mata uma quantidade muito grande de hebreus, por causa da desobediência. Temos ali o cenário que nós estudamos, inclusive agora há pouco, passado, né, capítulo, nesse própria unidade, né, quando as mulheres moabitas vêm, né, e levam os israelitas à prostituição. Nós vimos também quando Arão, na demora de Moisés em descer do monte, faz o bezerro de ouro. E ali nós vamos ver uma soma muito grande de pessoas que morreram por causa da infidelidade. Por exemplo, as pessoas de maiores que saíram do Egito, nenhuma delas entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Falei dos períodos dos juízes, também temos os períodos dos reis também, né? Mesmo Samuel ali, Saul, a infidelidade de Saul. Deus abandonou Saul, Saul reinou 48 anos da vida dele endemoniados, né, sem a presença de Deus, a ponto de consultar cartomantes, né, necromantes, melhor dizendo, consultar mortos. Nós vamos ver também os diversos reis que Israel teve, sendo depois da divisão do reino norte e sul. Nós vamos ver que, por exemplo, o reinado de Israel, né, que é o reino do norte, todos os reis foram reis ruins, onde o castigo pelo povo foi tão grande que Deus fez, a ponto do povo ser levado, tirado da sua terra e nunca mais regressar para a sua terra, né? Samaria vira então uma nação misturada com outros povos, que foi trazido pelo rei da Síria, que levou Israel embora. Nós vamos ver Judá, que foi levada para a Babilônia, né, para o cativeiro babilônio por 70 anos por causa da sua infidelidade. Nós vamos ver diversas vezes Deus levantando povos para castigar Israel, tudo por causa da infidelidade. E Deus dizia para eles: olha, a terra de vocês vai ficar deserta, a terra de vocês vai ficar abandonada por causa da infidelidade de vocês. Então Israel sempre passou por esse momento. Por quê? Por causa da quebra da sua fidelidade. Então a nossa fidelidade com Deus, ela garante a nossa segurança diante de Deus. Ela garante que Deus vai nos ajudar, né, nos fortalecer, mas é a nossa fidelidade. Nós precisamos compreender que nós temos uma fidelidade e precisamos agir dessa forma. O tópico 3 vai falar sobre a palavra de Deus que gera vida. Deuteronômio atribui extrema importância às palavras. Moisés fala aos israelitas palavras que são palavras de Deus. A partir de Gênesis 1:3, as palavras de Deus geram atividade. A palavra falada de Deus dá início à criação, também dá início ao juízo, ao chamado, à lei, à comunidade. A palavra de Deus é parte da vida. Posta por escrita, a palavra de Deus é um testemunho de como pessoas e nações podem desfrutar da vida que Deus dá. Então, Deuteronômio, né? Lembrando que nós estamos falando sobre Deuteronômio em todo o contexto canônico, né? Do Antigo ao Novo Testamento também. Para nós, por exemplo, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que João, no capítulo 1, ele coloca Jesus como sendo a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, a palavra tem muita força para nós. A palavra de Deus, ela é pão para alimentar a nossa fome, para saciar a nossa fome. Ela é água para saciar a nossa sede. Ela é fogo para nos purificar. A palavra de Deus, ela é suficiente em nós para gerar vida. Glória a Deus. Tópico 4
vai falar sobre Moisés, o portador da palavra. No Antigo Testamento, um texto após outro testifica do valor das obras escritas de Moisés. Observe que Josué, Juízes, Samuel e Reis declara que o sucesso político e econômico de Israel dependia do apego às palavras de Deus entregue por meio de Moisés, né? Isaías reconhece a capacidade mosaica de mediar milagres divinos. Isaías 63:11 diz assim: todavia lembrou-se dos dias da antiguidade de Moisés e de seu povo, dizendo: onde está agora os que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, Moisés, o grande portador da palavra de Deus, o grande legislador. Moisés foi tão grande, irmãos, que ele é ele não é o maior profeta do Antigo Testamento, ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto dele mesmo falar que Deus levantaria um semelhante a ele. Jesus vem, se levanta, e Jesus toma, né, o lugar dessa profecia, atribuindo a si mesmo, como ele sendo o profeta que Moisés havia profetizado, né? Então, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, nossa conclusão da nossa apostila, né? Ele diz assim: nesse curso, examinamos o Pentateuco e vimos as principais características dos 5 primeiros livros da Bíblia. Estudamos também os aspectos históricos, linguísticos e geográficos de Israel. Podemos conhecer algumas descobertas arqueológicas e os novos métodos de análise do texto bíblico. O leitor teve ainda a oportunidade de conhecer os fundamentos históricos, canônicos e teológicos de cada livro que compõe o Pentateuco. Esperamos que tenha ficado claro para o estudante que o Pentateuco é insubstituível e seus ensinos fundamentam o monoteísmo e aponta para Jesus Cristo, anunciando o plano de Deus de salvar a humanidade. Desejamos que o conteúdo estudado o auxilie na busca por conhecimento mais profundos da palavra de Deus. Depois disso segue os exercícios, os irmãos podem corrigir os exercícios. Com certeza no grupo do WhatsApp das nossas aulas nós teremos lá o gabarito, né, com os exercícios para que os irmãos possam corrigir. E assim você pode solicitar a irmã Isabel, né, ou a secretária da igreja que estará, para poder fazer então a sua prova e finalizar o seu curso do Pentateuco, para então você poder entrar no estudo dos livros históricos. Deus abençoe, meus irmãos. Lembrando que essas aulas que nós gravamos, elas correspondem a um resumo da aula. Eu tentei abordar todos os tópicos, resumidamente, obviamente, né? Trouxe poucas explicações, não muitas, para também não fazer um vídeo tão grande, né? E você tem toda a liberdade de estudar a sua apostila, acompanhar os textos bíblicos e também se comunicar através do grupo do WhatsApp para melhor aprendizado diante de dúvida e tudo mais, tá bom? Deus abençoe você, bons estudos, fiquem com Deus.